Bem-vindos a este webinar sobre Vibe Coding, democratizar a criação de tecnologia com inteligência artificial. Eu sou o Bernardo, sou professor desta casa, da nova SBE, mas acima de tudo eu passo os meus dias a trabalhar com código, a trabalhar com inteligência artificial, com estes modelos para, no fundo, tentar fazer aquilo que nós queremos deles do melhor possível e tirar o melhor proveito deles. É nessa capacidade que eu venho aqui hoje ter convosco para explorar um bocadinho o que é o meu dia-a-dia a trabalhar com esta tecnologia, a trabalhar com estes modelos e, portanto, sem mais demoras, vamos começar. Eu queria começar por fazer aqui algumas perguntas retóricas, falar um bocadinho sobre será que estão no sítio certo, será que este webinar é para vocês, será que vocês deviam preocupar com esta temática da inteligência artificial e desta coisa do vibe coding, de programar, o que é exatamente isso? Portanto, eu pergunto à audiência, eu sei que não podem responder, mas quem é que já teve uma ideia para uma ferramenta, para algum tipo de automação que gostaria de ter, ou até mesmo um produto, software, uma pequena aplicação que gostasse de ter no seu dia-a-dia ou no seu trabalho? Eu acho que todos somos vítimas disso. Outra pergunta retórica é: quem é que ainda não escreveu uma mensagem ou um e-mail no nosso dia-a-dia a especificar aquilo que nós pretendemos? Seja um amigo a dizer que gostávamos de ir àquele sítio, àquela hora, ver determinada coisa, ou até mesmo no supermercado. Queremos este produto, não aquele, queremos daquela forma, aquela quantidade. A verdade é que se nós temos estas capacidades, então podem ter a certeza que estão no sítio certo e têm a capacidade de trabalhar com estas ferramentas, porque de facto é a única coisa que nós precisamos, pelo menos para começar. A questão é que esta sessão não é necessariamente sobre tecnologia. Nós não estamos a falar de algo que é extremamente de nicho ou algo que é só para determinada faixa da população ou com determinadas funções. Não, é para toda a gente. Estamos a falar de leverage, estamos a falar de alavancagem, estamos a falar de criar coisas, criar produtos, criar tecnologia, que é algo que no passado efetivamente era uma capacidade reservada a apenas algumas pessoas, alguns grupos. Portanto, a questão que se coloca então, mas o que é que mudou? Porquê é que de repente havia estes grupos de pessoas, estes trabalhos, estas funções que realmente dominavam este poder da criação da tecnologia, que tinham esta alavancagem? O que é que mudou? O que é facto é que durante muito tempo, durante décadas, era preciso termos um programador, alguém que sabia exatamente escrever aquela linguagem, sabia exatamente escrever aquele código. E o que é facto é que as pessoas tinham mesmo de ter um conhecimento muito aprofundado, às vezes de linguagens diferentes, de ferramentas diferentes, e portanto era algo que era reservado apenas a um conjunto limitado de pessoas. E de facto este é o paradigma até há bastante pouco tempo. A verdade é que essa realidade já não existe e esta noção de que precisamos ter alguém a traduzir quase como se fosse um tradutor de uma linguagem estrangeira já não é necessário. Nós conseguimos, a partir de linguagem natural, ou seja, a nossa língua portuguesa ou a língua inglesa, com a língua, em boa verdade, com a qual nós nos sentimos mais confortável e com a ajuda de algumas ferramentas como o ChatGPT, o Claude ou o Gemini, resolver esse problema de intermediação entre nós e a máquina. E definiu-se um termo para isto, que no fundo um dos fundadores da OpenAI e diretor da AI da Tesla e outros cargos de renome a nível mundial, chamou Vibe Coding. Esta ideia do Vibe Coding é de facto que nós precisamos apenas de saber dizer aquilo que nós queremos e ter acesso a uma máquina para comunicar com essa máquina, e com essas capacidades que são inerentes a nós todos humanos, conseguimos então quebrar essa barreira de intermediação e, portanto, chamamos disto Vibe Coding porque de facto deixamos de ter necessariamente um intermediário que precisamos de chamar para nos resolver esse problema de criação. Nós conseguimos comunicar e imediatamente criar sem termos que ter aqui um intermédio. Portanto, eu gostava de abordar aqui três ideias que no fundo ajudam a definir o que é o modelo mental para se pensar sobre este tipo de problemas e dinâmicas. O primeiro de tudo é pensarmos um bocadinho sobre o que é preciso quando, por exemplo, construímos uma casa. Se nós pensarmos um bocadinho, há décadas, centenas, que construímos casas, e o que é facto é que não é necessariamente a função do engenheiro, por exemplo, ir construir os tijolos. Nós podemos simplesmente ter os tijolos já comprados de um outro fornecedor. O engenheiro diz que queremos isto aqui e aqui, desenhamos a casa de determinada forma e depois, se calhar, até o construtor executa. Portanto, esta ideia de pensar sobre a estrutura, pensar sobre a organização da tecnologia, neste caso, e como é que nós conseguimos depois executar isso, neste caso, podemos contratar os serviços, entre aspas, destes modelos, desta inteligência artificial, que depois passará a realizar a execução sem nós termos que necessariamente ir lá e construir os tijolos, ir lá assentar o cimento. E, portanto, esta ideia de arquitetura.
Por outro lado, é importante também perceber que há muita ideia que, de facto, já não é preciso, se calhar, engenheiro, se calhar não é preciso alguém para fazer a execução. Não é necessariamente verdade, e pensamos uma ideia para refletirmos sobre o assunto é pensarmos um bocadinho sobre o Excel e o setor da contabilidade, por exemplo. O que é facto é que os contabilistas existem, o Excel simplesmente tornou esse trabalho de análise de dados, e na verdade todo o trabalho de análise de dados em formato estruturado, no formato de uma tabela, tornou muito mais fácil, muito mais interativo, muito mais robusto, muito mais fácil de partilhar com outros colegas e com outras partes. Portanto, a inteligência artificial é uma ferramenta e, como tal, não nos vai necessariamente para já substituir a todos, mas para já o que de facto nos ajuda a fazer é amplificar as nossas capacidades. E, portanto, aqui, amplificar as nossas capacidades entre o que seria a ideação de uma tecnologia ou de um processo tecnológico e a sua criação. Portanto, torna-nos muito mais capazes a todos, não só de determinada profissão, um grupo de nicho, mas a todos nós, através da utilização destes mesmos modelos. E depois, como falámos anteriormente, aqui há um inverter dos papéis de necessariamente o conhecimento técnico, mas para a clareza da forma como nós abordamos o problema. No fundo, a nossa barreira deixa de ser necessariamente a forma de nós traduzirmos os nossos pensamentos em código, mas mais a forma exatamente como é que nós comunicamos. Tal como pessoas que têm a capacidade de comunicar melhor e interagir de forma mais eficaz umas com as outras são mais capazes de resolver determinados problemas, quem conseguir comunicar ainda melhor então com as máquinas terá essa capacidade de as aproveitar melhor e, por consequência, de torná-las mais eficazes para chegar aos seus resultados. E, portanto, como eu estava a dizer, a barreira já não é necessariamente técnica, pelo menos numa fase inicial, mas sim é uma barreira de clareza de pensamento, articulação do nosso juízo humano, que é uma coisa que, feliz ou infelizmente, a inteligência artificial ainda não consegue replicar. A questão torna-se então exatamente, se a questão é só como é que eu comunico aquilo que eu quero à máquina, como é que nós o fazemos? E, portanto, a questão é um bocadinho, fazendo de forma um bocadinho mais específica ainda, então, mas como é que nós construímos? Como é que nós criamos esta ideia de um prompt, algo que nós dizemos à máquina e esperamos então uma resposta em formato de tecnologia, algo que é criado pela máquina? A primeira coisa a pensar é que nós temos que ter aqui componentes, ou seja, um produto tecnológico tem um conjunto de coisas, um conjunto de blocos, sendo que o primeiro, e o mais óbvio e o mais natural, é exatamente o que é que nós queremos construir, ou seja, qual é que é o nosso objetivo desta conversa que nós vamos ter aqui com a máquina, com estes modelos, exatamente o que é que eu quero construir. Um exemplo poderá ser, eu quero construir um jogo do Snake, eu creio que todos nós já conhecem este jogo, que vamos com a cobrinha e vamos comendo aqui algumas peças e tentamos alongar a cobra, é um jogo muito, muito comum. E vamos supor que este é o objetivo, é criar uma aplicação a um jogo do Snake. Ok, isto é exatamente o que nós queremos fazer, mas depois temos que ser um bocadinho mais granulares, ou seja, é um conceito demasiado geral, temos que ser um bocadinho mais específicos. Então, nos outros principais blocos, será o que é o input, ou seja, o que é que vai ser aquilo que a aplicação vai receber. O que é que o utilizador faz exatamente. Neste caso, vamos clicar nas setas do nosso computador para direcionar o caminho da cobra. Depois, o que é que sai dessa interação? Ou seja, eu clico nas setas, mas depois fico com um ecrã estático, a cobra mexe-se. O que é que acontece exatamente? Aqui a ideia é que nós vamos querendo mexer a cobra e, de facto, vamos acumulando pontos e vamos progredindo, então, no mesmo jogo. E depois, temos aqui também a dinâmica do layout, ou seja, a cobra é verde, azul, encarnada, é outra cor qualquer. Temos de ter essas considerações de design que são muito importantes. E depois, coisas que sejam diferentes, ou seja, será que queremos aumentar a velocidade à medida que a cobra vai ficando maior? Será que queremos ter, se calhar, um jogo secundário que se abre no próprio jogo da Snake? Ou seja, depois é um bocadinho a criatividade, é o nosso limite, mas é importante sempre pensar, no caso de um produto tecnológico, porque estamos a falar aqui de vibe coding, ou seja, o nosso objetivo, a maior parte das vezes, é criar um produto tecnológico e, portanto, na sua generalidade, tipicamente vemos estes componentes e nós temos que fazer um esforço para dar prompts e instruir a máquina neste sentido, pelo menos descobrindo estas dimensões. E depois, como eu estava a dizer, dentro destas dimensões, nós temos de tentar ser altamente claros e altamente específicos. Porque pensem no exemplo de que, de facto, se nós não dissermos alguma coisa ao nosso parceiro, ao amigo nosso, ao familiar, essa pessoa não vai saber. Da mesma forma que nós interagimos com uma máquina, se nós não formos precisos, a máquina pode ter duas opções, ou seja, diz que não sabe e realmente não resolve esse problema, ou pode, hipoteticamente até, preencher a informação em falta, estabelecer hipóteses dela própria, de outra forma, inventar, alucinar. E, portanto, é muito importante nós sermos altamente específicos e
se assim formos, nós vamos conseguir então ter resultados que são mais eficazes, que vão mais em linha do que é expectável para o nosso projeto. Uma forma de pensar sobre isto é que, de facto, podem pensar como se tivessem um colega mais júnior que acabou de entrar no mercado de trabalho ou simplesmente na vossa realidade empresarial. Não é expectável que, se vocês lhe disserem, olha, faz-me esta tarefa, no primeiro dia ele saiba realizar o seu trabalho. Não é? Precisamos dar um contexto sobre, ok, esta é a ferramenta, estas se calhar são as pastas onde está esta informação, se calhar este fecheiro é o mais importante, se calhar há aqui um conjunto de conversas que são importantes para tu resolveres esta tarefa, se calhar, olha, aquela pessoa abordou este tema no passado. Todo esse contexto que nós tipicamente passamos a alguém que não tem conhecimento, numa ótica de feedback, ou seja, numa de onboarding, muitas das vezes, é preciso fazermos esse mesmo exercício com as máquinas. Portanto, é normal que, numa fase inicial, nós até tenhamos que fazer aqui algumas rondas de iteração, ou seja, pode ser que nós não consigamos ir exatamente à primeira, uma segunda vez, uma terceira vez, é relativamente normal isso acontecer. Eu creio que à medida que os modelos vão ficando melhores e se calhar no final deste ano, início do próximo e nos anos seguintes, esse número de rondas de feedback será menor, portanto, nós diremos uma coisa à máquina, ela se calhar percebe a maior parte das coisas e quando não perguntares, pergunta-nos especificamente e nós conseguimos resolver e, portanto, os modelos, ao tornarem-se mais eficazes, este problema de feedback loop acaba por desaparecer, mas para já é preciso pensar nos modelos desta forma. Reparem que 5, 7 vezes já é ok, mas se calhar já é um bocadinho desafiante, porque estamos de facto a fazer muitas perguntas, a voltar muitas vezes para a frente e para trás, e então mais de 7 vezes, 10 vezes, 12 vezes, torna-se um bocadinho irrealista, e de facto faz-nos pensar que se estamos a falar muitas vezes, estamos a trocar muitas mensagens, já estamos a um bom bocado de tempo nesta mesma conversa, se calhar não estamos a fazer alguma coisa bem. E aqui leva-nos ao ponto que se calhar nós próprios é que nem sequer percebemos muito bem aquilo que nós queremos fazer ou a forma como o queremos fazer. E portanto este exercício de julgamento crítico e de pensar e de comunicar e de tornar a nossa mensagem clara é muito, muito importante. E de facto, às vezes, já vamos numa conversa muito longa e não estamos a chegar a lado nenhum, o melhor conselho que eu vos tenho para dar é realmente começar uma conversa nova e começar do zero. Dito isto, o que eu vos tenho para demonstrar agora é exatamente como é que nós conseguimos fazer isto, ou seja, como é que nós conseguimos agarrar nesta ideia de ter um produto tecnológico, ter este prompting e passar a construir alguma coisa que funciona, que nós conseguimos do zero construir e partilhar com alguém, ou quem sabe até mesmo criar um produto e criar uma empresa à volta disto. O exemplo de hoje é relativamente simples, ok, vamos criar um pequeno jogo, mas eu acho que demonstra a capacidade daquilo que é possível fazer ao dia de hoje e, em boa verdade, a facilidade com que nós o conseguimos fazer. E, portanto, o que eu vou fazer é, eu vou abrir aqui o meu desktop, vou abrir aqui uma pasta. Vocês criariam aqui uma pasta qualquer no vosso desktop, eu criei uma que se chama Vibe Coding e vou abrir aqui uma aplicação, que neste caso, no meu caso será aqui o Claude, e a ideia é que o Claude vai ser uma ferramenta onde eu vou usar o que nós chamamos de Coding Agent, ou seja, um agente de programação. Não existe só necessariamente o Claude, existem outros fornecedores, por exemplo, temos o Codex da OpenAI, temos o Cursor, temos outras ferramentas que são competidoras. Qualquer um que vocês escolham há de funcionar, as ideias são todas disponíveis para essas mesmas ferramentas, mas no meu caso eu vou trabalhar então aqui com o modelo, com a ferramenta da Anthropic, que é o Claude, que tem então aqui a componente do code. Vocês, estando aqui a ver o meu ecrã, provavelmente estarão aqui a ver o Claude, podem reparar que tem 3 métodos de funcionamento. Temos aqui neste caso, mostrar aqui o ecrã do Claude, do meu desktop. Ok. Deixe-me só remover aqui os slides. Se calhar assim. Ok, cá estamos. Já chegamos aqui ao Claude. Como eu vos estava a dizer, se calhar a forma mais normal que vocês conhecem de interagir com estes modelos será aqui do formato de chat, ou seja, pensem nisto como o ChatGPT, com o vosso Copilot, com esse tipo de ferramentas em que realmente temos aqui uma interface de conversação em que nós lhe podemos perguntar basicamente o que nós quisermos. Depois temos aqui, dentro do Claude, temos aqui o Cowork, que é uma ferramenta intermédia entre o que será o Claude Code e o que é o chat. É uma ferramenta ainda a modo operário relativamente recente. Acredito que a Anthropic irá avançar neste produto nos próximos tempos, mas o que importa realmente para a nossa sessão aqui de hoje é o Claude Code, que será então aqui este terceiro módulo aqui dentro do Claude.
E o que vocês vão ter é nada mais nada menos que, novamente, uma interface de chat, sendo que a particular característica deste menu, desta secção do Claude, é que é essencialmente feita para criar produtos tecnológicos, ou seja, interagir com código. Podem reparar que eu, basicamente, abri aqui uma pasta, portanto, tendo qualquer pasta no vosso computador. Eu estou a trabalhar no Mac, mas vocês terão o mesmo setup, ou muito parecido isso no vosso Windows ou Linux, ou qualquer que seja a vossa máquina. Eu simplesmente escolhi uma pasta qualquer onde eu vou trabalhar. Uma pasta vazia, sem rigorosamente nada. E o que eu vou fazer é, recordem-se que é o nosso objetivo, que é criar então um jogo de Snake. E, porque eu já pensei um bocadinho isto antes do tempo, o nosso objetivo é, vamos começar a dar-lhe os prompts para convergir então para o que é uma aplicação, acreditamos nós no final, que seja um jogo de Snake. Então eu vou passar aqui a mensagem, o nosso prompt, vou clicar no Enter e aqui, dê-me só um momento, que eu acho que... Ok, vou aqui selecionar só um modelo um bocadinho mais rápido, porque temos alguma limitação de tempo. Vou então pedir ao Claude, neste caso ao Claude Code, a dizer: constrói um jogo de Snake num fecheiro único de HTML. HTML, no fundo, é uma página, ou seja, as páginas do website, para quem não sabe, tipicamente vêm no formato HTML. É uma página de internet como outra qualquer, sendo que o jogador controla a cobra com as setas do teclado. Como dissemos, o jogo do Snake, tipicamente nós controlamos a Snake com as teclas do teclado. A cobra cresce quando come comida, o jogo termina se a cobra bater numa parede ou em si própria. Depois devemos manter a pontuação. E vamos clicar no Enter e ver o que é que ele produz. Reparem que o modelo está a pensar, ele está a dizer: vou criar um jogo de Snake, completo num único fecheiro de HTML, com toda a lógica de jogo, controlado por um teclado e sistemas de pontuação. Reparem que acontecem aqui duas coisas. Há um menu de tempo, ou seja, está a contar o tempo desde o momento em que nós mandámos a mensagem, e depois tem aqui um menu de tokens. Só fazer uma nota aqui no que toca aos tokens, porque sempre que nós temos uma interação com estes modelos, sempre que temos uma interação com estas ferramentas, nós estamos a gastar esta ideia dos tokens. O que é exatamente os tokens? Os tokens são quase como se fosse uma unidade de medida como a eletricidade, ou seja, quanto mais eu gastar, mais eu vou pagar. Ora, tipicamente, se eu enviar muitas mensagens, ou seja, se eu escrever muitas mensagens, eu estou a gastar determinados tokens. Mas, consoante a resposta que eu recebo, neste caso eu recebi esta mensagem com este texto, eu também gastei alguns tokens. E para além desta mensagem que eu estou aqui a ver, também houve um conjunto de tokens que foram gastos na execução, neste caso, do meu código. Reparem que, se eu clicar aqui na setinha para baixo, eu tenho então o HTML aqui, o código, e todas estas palavrinhas, todos estes caracteres que aqui estão, foi tokens que eu gastei. Agora, nós quando temos uma subscrição do Claude ou de uma outra ferramenta como outra qualquer, nós não temos tokens infinitos. Porque, de facto, são empresas que têm um modelo de negócio que cobram por utilização e a forma de eles cobrarem por utilização é com base nos tokens. Tipicamente, no plano grátis há um limite inferior, no plano pago há um limite um bocadinho maior, mas dar a nota que, de facto, estes limites existem, portanto, nós não podemos estar aqui a interagir indefinidamente e vão ver que, se usarem muito, é uma coisa natural, que é baterem limites de tokens. E, nesse caso, realmente podem parar de trabalhar e é tipicamente a única solução, mas há algumas pequenas estratégias sobre como gerir o contexto, que é como nós chamamos estas mensagens que enviamos e o que o modelo nos devolve, mas de facto o problema existe mesmo, só para estarmos conscientes que de facto, sempre que temos esta interação, estamos a gastar algum saldo, por assim dizer, e que é preciso ter em conta que os saldos não são infinitos. O Claude Code acabou-nos de responder e respondeu-nos aqui com uma descrição, o jogo tem a cobra controlada, etc, etc. Tem os botões de controle e uma coisa muito interessante do Claude Code é que reparem que nos deu logo aqui do lado direito uma pré-visualização daqui do nosso jogo. Então vamos ver, clicar aqui e ver se isto funciona. Vou clicar aqui em iniciar e de facto parece que não está a funcionar ainda muito bem. Portanto, vamos continuar e pedir-lhe para ele fazer mais qualquer coisa. Então, se calhar agora vamos tentar refinar o aspecto visual. Vamos pedir para que pareça premium, pôr um fundo escuro, a cobra verde brilhante com um brilho subtil, a comida vermelha a pulsar,
usa uma fonte específica, limpa para a pontuação e tenta centrar tudo no ecrã. Vamos ver o que é que ele nos devolve. Está aqui a pensar novamente. Se abrirmos aqui a setinha, ele vai nos mostrar aqui exatamente em que é que está a trabalhar. Portanto, mostra-nos estes mais e menos. No fundo, é a edição do fecheiro anterior que foi criado. Reparem que no inicial tínhamos mais 38 menos 0. Significa que nós criámos 383 linhas de código automaticamente e não mudámos nenhuma, ou seja, não apagámos nenhuma. Como foi a primeira vez que criámos, no fundo, criámos só linhas de código e não as apagámos. Neste caso, como já existia um fecheiro anterior e ele trabalhou sobre esse mesmo fecheiro, o que acabou por acontecer é nós apagámos algumas linhas. Reparem que mudámos aqui o tipo de letra, tal como nós instruímos, e as linhas encarnado são as linhas que nós removemos, portanto que alterámos da versão inicial, e estas verdes são as que adicionámos. Portanto, reparem que ele está aqui a aumentar o background, a caixinha, todas as cores aqui do título, e portanto estamos a alterar sobre esse mesmo jogo. Ok, temos esta versão. Vamos pedir para, neste caso ele agora, adicionar algumas funcionalidades. Nomeadamente, queremos ter um ecrã inicial com o título Snake e as instruções prima espaço para começar. Quando o jogo terminar, mostra um ecrã de Game Over com a pontuação final e um botão de jogar novamente. Faz a cobra acelerar ligeiramente a cada 5 peças de comida. Vamos mandar aqui uma mensagem, vamos mandar o nosso prompt e vamos ver então que edições é que ele faz. Reparem que nós conseguimos ir acompanhando do lado direito, aqui do menu do lado direito, exatamente o estado atual da nossa aplicação, do nosso produto. E temos que esperar um bocadinho para que ele termine as suas edições. Mas reparem que ele já está aqui com um brilho luminoso à volta do título e aqui do menu de interação. Ele continua a trabalhar. Ele diz-nos que terminou, que implementou todas as funcionalidades e agora vamos ver se ele funciona. Ele de facto não está a funcionar, portanto podemos fazer algo que é: não consigo jogar. Ou seja, neste caso eu nem fui muito específico, eu disse só eu não consigo jogar e ele foi essencialmente perceber o que é que se passava e está a diagnosticar o problema. Ele está a trabalhar, vamos tentar novamente, mas parece que não. Vamos continuar com mais algumas alterações, vamos ver se já agora vou aproveitar por ir buscar o fecheiro original, ou seja, nós abrimos uma pasta, neste caso é a pasta Vibe Coding, portanto eu vou abrir essa mesma pasta no meu computador e reparem que eu agora tenho aqui um jogo, um fecheiro de HTML em que eu posso abrir o jogo. E temos aqui o jogo. No fundo, o que eu estou a fazer estou realmente a abrir o produto para ver se efetivamente funciona ou se era aqui o problema do Cloud Code que nos estava a dar uma pré-visualização errada. Portanto, eu vou experimentar, clicar aqui em iniciar e parece que efetivamente temos aqui a nossa cobrinha, já com a comida a pulsar a vermelho, como nós pedimos. Peço imensa desculpa, mas eu não sou muito bom a jogar isto, mas eu vou tentar, pelo menos, jogar um pouco para vos demonstrar que nós realmente construímos aqui alguma coisa. Parece que sim, parece que a cobra está a crescer. Já estou aqui numa pontuação 70, 80, 90. Parece que a cobra está a ir mais rápido e de facto funciona. Ok. Parece que temos aqui um protótipo inicial. Vou só ver se conseguimos adicionar aqui mais alguma coisa ou se está mais ou menos ok, mas parece que está mais ou menos ok. Portanto, reparem que eu agora tenho este fecheiro, que é um fecheiro de HTML, porque termina em HTML, eu consigo abrir este mesmo fecheiro de uma pasta normal, portanto é um fecheiro que ficou aqui guardado offline, eu clicando duas vezes nesse mesmo fecheiro, tenho o jogo disponível e eu poderia enviar para qualquer um de vocês e vocês abrindo no vosso computador conseguiriam então jogar aqui o jogo da Snake. O ponto é este, é que reparem que nós conseguimos, com alguma eficácia, alguma rapidez,
criar algo que eu agora poderia perfeitamente ir ter com alguma pessoa, algum executivo, algum fundraiser e trazer este produto tecnológico ou simplesmente a um colega meu ou, quem sabe, até às vezes à nossa parceira, aos nossos amigos, aos nossos familiares, alguma coisa que nos resolva um problema do dia-a-dia. E como viram, em cerca de 10, 15 minutos, temos algo que não só dizemos o que é que fizemos, mas que realmente existe e que é palpável, com o qual as pessoas podem interagir. Dito isto, o que é que, no fundo, o que é que isto significa para nós? Ou seja, obviamente que estamos a criar um protótipo que nós conseguimos apresentar, conseguimos partilhar com outros, mas para uma empresa em que realmente a escala, o nível de complexidade, os desafios são um pouco mais significativos, o que é que isto significa para nós? Ou seja, será que isto são apenas pequenas provas de conceito que não servem para nada? Será que há alguma coisa que nós possamos fazer aqui com isto? E de facto existe. E a questão é que no passado era muito difícil nós termos um protótipo, seja do que for, em tempo útil e a um custo baixo. Ou seja, nós queríamos ter uma ferramenta, queríamos ter um serviço adicionado a uma plataforma inicial, queríamos pensávamos num produto novo para lançar no mercado. Eram precisos semanas, meses e às vezes até anos até termos alguma coisa que realmente funcionasse ou sequer fosse minimamente próxima do que seria a nossa primeira V0. O que é facto é que hoje, com esta capacidade, nós conseguimos experimentar e iterar muito mais rapidamente. Reparem que se eu já não estaria preocupado em criar um jogo do Snake, se calhar ia criar um mundo dos jogos, dos mini-jogos, em que um deles seria então o Snake. Ou seja, a capacidade daquilo que nós conseguimos fazer e da projeção da tecnologia torna-se muito maior e muito mais rápida, porque de facto o custo de prototipagem se tornou praticamente zero. E uma nota relativamente a isso, e case in point, que é exatamente da Claude, desta ferramenta que eu usei, da Anthropic, que é a empresa que está por trás do Claude e do Claude Code. Quem tem o Claude há de reparar que todos os dias, praticamente todos os dias, sem exceção, há uma nova atualização da ferramenta. Isto espelha exatamente isto, que é quem está na fronteira de trabalhar com estas ferramentas consegue estar continuamente a desenvolver ferramentas e produtos que são imediatamente postos em produção e portanto, disponibilizados aos utilizadores a nível global. A segunda aplicação é que, de facto, a estratégia torna-se execuível mais depressa. Portanto, pensando num produto ou numa feature que nós queríamos adicionar ao nosso site, já não é uma questão de, ok, vamos ter que arranjar estas pessoas, vamos ter que ver se isto é possível. Nós, como o custo de prototipagem é zero, como a experimentação se torna muito mais eficaz e muito mais rápida, nós conseguimos muito melhor redirecionar a nossa estratégia para fazermos exatamente aquilo que funciona. Reparem, se nós testarmos 3 ou 4 produtos e de facto vimos que 4 deles não funcionam, nós temos ali uma probabilidade pequena daqueles funcionar, mas se nós testarmos 10, se testarmos 20, se testarmos 100 variações, nós conseguimos, se calhar, agarrar ali ideias que funcionam. Portanto, a forma de pensar sobre tecnologia, sobre produtos e sobre serviços que as nossas empresas oferecem torna-se completamente diferente. E eu digo isto não só para produtos tecnológicos, mas também para iniciativas internas de empresas que não necessariamente tenham produtos tecnológicos, porque nós conseguimos criar processos de automação, conseguimos criar eficiência com estas pequenas melhorias tecnológicas que no passado era perfeitamente impossível ou muito, muito difícil. Depois há uma terceira implicação, que é as funções, os job titles, os nossos nomes do LinkedIn vão passar a ser drasticamente diferentes. Não só nas funções técnicas, mas em todas as funções. Eu acredito que agora se sente-se mais no setor tecnológico, onde eu trabalho, mas eu acredito que chegará a seu tempo a todas as organizações, todo tipo de funções, em que, de facto, por exemplo, no setor tecnológico nós teríamos um Product Manager, uma pessoa que gera o produto, se calhar teríamos um Project Manager, uma pessoa que gera o projeto, depois se calhar teríamos alguém mais técnico, como um engenheiro. O que é facto é que a barreira entre essas funções acaba por cair, porque agora um Product Manager ou um Project Manager se calhar já consegue fazer um protótipo. Isso significa que se calhar o engenheiro se pode focar mais em projetos de produção e não tanto na execução de uma prova de conceito. Se calhar o engenheiro já não vai dedicar tanto tempo a fazer só um protótipo, mas se calhar faz 10. E se calhar a função do Product Manager se calhar já é avaliar mais protótipos e se calhar até desenvolver um bocadinho esses protótipos iniciais. O que é facto é que há uma fusão de responsabilidades, uma função de job roles que acontece naturalmente por causa desta tecnologia e que, portanto, está e continuará a impactar à medida que estes modelos e esta tecnologia se torna mais eficaz. Uma nota importante sobre o facto de que, ainda assim, nós não conseguimos
prescindir de ter engenheiros. O facto é que o custo de prototipagem ficou mais reduzido, nós conseguimos experimentar mais rápido, mas quando temos sistemas críticos, quando temos uma grande escala, quando temos um grande nível de regulamentação, é preciso ter um grande nível de atenção a como se utilizam estas ferramentas e os próprios modelos, estes modelos de inteligência artificial também têm as suas limitações ainda ao dia de hoje, que não conseguem apanhar toda a informação e não conseguem navegar o mundo complexo onde nós existimos e especialmente estas organizações que nós criamos, as empresas como um todo, que são modelos vivos de sistemas, de burocracia, de tecnologia, todas elas interligadas e, portanto, engenharia de produção ainda é necessário. Ou seja, eu felizmente ainda hei de ter trabalho nos próximos tempos. Não significa que nós, novamente, não consigamos interligar as funções, que não esteja a acontecer este overlap, esta fusão, mas o que é facto é que para determinadas aplicações é preciso algo mais robusto. Ainda assim, usando o Cloud Code, ou seja, usamos naturalmente estas ferramentas para nos aumentar a nossa capacidade de percepção, de processamento de informação, de produção de tecnologia, mas o que é facto é que para determinadas aplicações ainda precisamos de especialidade técnica para executar essas mesmas capacidades e esses mesmos sistemas. Depois, algo mais geral, que é, nós precisamos ainda mais, se nós vamos experimentar tanto e vamos iterar tanto, precisamos perceber muito bem o que é que os nossos utilizadores pretendem, o que é que eles preferem. Eu aqui digo utilizadores de uma forma geral, ou seja, quem é que são os nossos clientes internos, quem é que são os nossos clientes externos. Às vezes, um cliente interno pode ser o meu colega, pode ser o meu chefe, pode ser alguém do outro departamento. A forma como nós pensamos sobre este processo que eu estou aqui a criar, ou esta prova de conceito que eu estou a produzir, o que é que exatamente aquilo que eu quero produzir para aquela pessoa, para aquelas stakeholders, ou seja, exatamente o que é importante eles verem, o que é que vou pôr no protótipo. Falámos há um bocadinho do que é o objetivo, não é? Exatamente o que é que eu quero fazer, qual é que é o input, qual é que é o output, qual é que é o design do protótipo e o que é que são outras coisas extras que eu vou querer aqui adicionar. Portanto, esta ideia de ter pensamento crítico sobre o que é o produto e como é que ele vai ser utilizado é ainda mais importante. E depois, esta ideia de perceber o que é que realmente vale a pena construir, ou seja, é ótimo nós fazermos aqui um jogo de Snake, é um exercício muito giro, mas, de facto, eu acho que no vosso dia-a-dia, se vocês forem ter com alguém da vossa empresa, ou um colega vosso, ou um familiar, quer dizer, um familiar se calhar acha piada, mas se calhar num contexto mais profissional e dizendo, olha, hoje acordei de manhã, instalei o Cloud Code, estive ali a brincar um bocadinho, olha, tive esta ideia, fiz um jogo de Snake, está impecável, está verdinho, aquilo funciona bem. Se calhar não vai ser tão bem recebido que a pessoa vai dizer, olha muito bem, porreiro, vou jogar isso, mas eu gostava mesmo se calhar ter aqui um dashboard dos dados que mandaste ontem, isso que se calhar é que era porreiro. E portanto, o que construir e como construir, ou seja, o detalhe que vamos dar, será que vamos muito fundo, se calhar é uma versão mais inicial em que só para apalpar o terreno e perceber se realmente há mercado. Este julgamento, que é tão nosso, é tão humano, é extraordinariamente valioso e é de facto a nossa maior capacidade, a nossa maior valência. Especialmente quanto mais nós delegarmos esta capacidade de execução do código, da tecnologia para as máquinas, a capacidade de parar um bocadinho e pensar, ok, mas exatamente o que é que eu quero fazer? Como é que eu quero fazer? E muitas das vezes até auditar o próprio trabalho das máquinas é fundamental para garantir que nós conseguimos criar alguma coisa que seja útil e de valor. E portanto, Vibe Coding, no fundo, é esta ideia de que nós conseguimos converter uma ideia num produto bastante rápido e de forma praticamente gratuita. E, no fundo, é esta capacidade de criar. O código e a programação foi inventada porque, de facto, não havia uma forma de nós construirmos algo no digital de uma outra forma. Foi a forma que se arranjou de dar a capacidade a um humano de interagir com a máquina para se criar algo. E o que é facto é que essa barreira linguística, entre aspas, se reduziu drasticamente e, portanto, nós estamos numa fase muito bonita na tecnologia que, no fundo, qualquer pessoa com a sua capacidade de expressar na sua língua materna consegue criar produtos tecnológicos que era algo que era impensável há 70 anos atrás. E, portanto, acho que devemos todos aproveitar um bocadinho a fase em que estamos e levar esta fase histórica da nossa existência em que estamos, de facto, a conseguir criar algo que é algo que é tão humano, que é este desejo de nos expressarmos, de dizermos aquilo que nós queremos, mas neste caso é criar algo que nós conseguimos partilhar com os outros, que as outras pessoas usam e gerar valor, às vezes para nós, mas a maior parte das vezes para os outros e para a sociedade onde nós nos envolvemos. Eu quero dizer também que isto não é necessariamente uma ferramenta, apesar de eu ter usado neste caso o Cloud Code, apesar de haver outras ferramentas como o Codex, o que eu quero dizer é que, de
trata-se de uma abordagem, porque os modelos vão ficar melhores. Hoje em dia temos o Claude Code, quem sabe daqui a um ano se calhar temos o Claude Conversation ou o que quer que seja. O que de facto é que é uma nova forma de pensar sobre tecnologia, uma nova forma de criar e de facto essa é a grande diferença que mudou, é a forma como nós criamos e como interagimos com as máquinas e como criamos tecnologia. Portanto, de facto, é bom estarmos próximos do que é a fronteira e, portanto, a melhor forma de fazer isto é, de facto, nós usarmos estas ferramentas, mas é muito mais do que isso. É uma nova forma de encarar a tecnologia, uma nova forma de encarar os nossos negócios, é uma nova forma de encararmos como interagimos uns com os outros, a forma como delegamos as nossas tarefas do dia-a-dia, mais simples, mais chatas às vezes, mas às vezes mais divertidas. No fundo, a criatividade é o limite e aqui o desafio é utilizar e criar. E, portanto, queria-vos deixar aqui um desafio que é criem alguma coisa com AI hoje, ou seja, usem a ferramenta que vos seja mais fácil de aceder, seja o Claude Code, seja o Codex do ChatGPT, seja qualquer ferramenta que vocês queiram. Sendo que estas são naturalmente as mais diretas e mais eficazes, mas mesmo só tendo se calhar o ChatGPT, vocês podem dar exatamente os mesmos prompts e pedir um fecheiro de HTML e levar-vos na mesma a criar esse mesmo fecheiro. Portanto, vocês podem replicar este mesmo exercício simplesmente com o ChatGPT, por exemplo, se tiver essa subscrição, ou um Copilot, ou algo do género. E, portanto, o desafio é esse, é criar alguma coisa e, portanto, eu apelo-vos aqui a juntarem-se a um grupo, a uma comunidade, onde, no fundo, o objetivo é nós todos partilharmos experiências, mostrarmos aquilo que andamos a fazer para nos inspirarmos um bocadinho e, no fundo, expressar aquilo que, no fundo, é tão humano, que é criar. E, portanto, partilhem, por favor, projetos pessoais, projetos mais sérios, mais complexos, mais simples. Eu irei fazer o mesmo. Já temos aqui um ou outro exemplo neste grupo, mas, no fundo, é termos uma comunidade, um sítio onde pessoas que têm este interesse de construir tecnologia, de se expressar através desta forma, o façamos num sítio onde nos entendamos e consigamos partilhar experiências para que o possamos fazer melhor, de forma mais eficaz. E, no fundo, ajudarmos uns aos outros a perceber onde está a tecnologia, o que é possível fazer, o que não é possível fazer e às vezes, simplesmente inspirar-nos uns aos outros para pensar formas de usar os modelos e a tecnologia de uma forma diferente. Portanto, convido-vos a juntarem-se a mim e aqui algumas pessoas do nosso círculo para se juntarem a este grupo. A ideia será, vocês colocariam então os vossos projetos e eu vou tentando responder e ver os vossos projetos e dar feedback sempre que possível. Porque aqui realmente o desafio é mesmo vocês construírem coisas que é a melhor forma de aprenderem e também de tirarem partido desta tecnologia. Ok? Eu acho que partilharam convosco o link no chat, se não também tem aqui o QR Code. Deixo este espaço para fazerem perguntas. Eu sei que foi uma apresentação relativamente curta, o nosso tempo também é relativamente limitado, também quis tirar o maior proveito do vosso tempo, mas não quis deixar de abrir aqui a sala a perguntas, porque eu sei que se calhar coisas que eu não abordei, se calhar perguntas que surgiram nas coisas como eu fiz, e portanto queria dar este espaço para as vossas perguntas. Tenho aqui uma pergunta que é: quais são as técnicas usadas para mitigar o problema dos tokens? É uma pergunta muito pertinente. O que é facto é que a nível mundial, a nível global, há limitações de capacidade técnicas. Vocês com certeza já viram anúncios sobre data centers a serem construídos, muitos problemas com investimento, muitas notícias sobre o tamanho dos data centers, onde estão a ser criados. Portanto, há muitas notícias acerca disso, porque de facto há um constrangimento económico, um constrangimento de infraestrutura para satisfazer as necessidades dos utilizadores ao dia de hoje. E, portanto, nem toda a gente pode usar esta tecnologia de forma indefinida, porque de facto há limites físicos, ou seja, há um determinado número de computadores no mundo, de servidores, que nos permitem correr estes modelos com a procura que nós estamos a gerar. E, portanto, dizer que os limites existem e mesmo que nós façamos algumas otimizações, vamos sempre bater neles de uma forma ou de outra, seja em versões individuais, ou seja, título pessoal, seja a versões corporativas, ou seja, há empresas como onde eu trabalho que têm subscrições organizacionais e mesmo essas subscrições têm limites às vezes que não há volta de contornar, mas há algumas dicas sobre como é que nós podemos gerir isso. E acima de tudo, a primeira é gerir
O contexto, o que é que isto significa? Como vocês viram há bocado, quando eu estava a fazer as perguntas, mandar os meus prompts ao modelo, ao Claude Code, eu mandei um conjunto de mensagens, não é? E todas as mensagens estão a gastar tokens, não é? E o que é facto é que, agora, se eu continuasse essa mesma conversa naquela mesma janela, o que eu teria que fazer é, eu iria mandar não só a nova mensagem que eu mandei, mas todas as outras mensagens que estavam para trás. Ou seja, isto não é necessariamente de forma direta assim, mas o que é facto é que, à medida que a conversa se estende, à medida que a minha conversa vai ficando mais longa, aquele contexto, aquele conjunto de mensagens estão a ser guardadas e estão-nos a gastar o nosso saldo de tokens. E, portanto, uma forma mais simples a dica mais simples para gerir o contexto é criar uma conversa nova. Ou seja, se eu chegar a uma fase em que já tenho algo com o qual eu estou satisfeito, ou é um ponto em que, ok, esta parte já está mais ou menos resolvida, eu paro aí e começo uma nova conversa. Ou, no fundo, também há alguns comandos que podem fazer, que é o compactar, ou seja, podem sumarizar a conversa e a conversa continua de seguida. Portanto, sempre que nós podemos, de certa forma, fechar um capítulo, a ideia é que nós podemos, então, começar uma nova conversa ou simplesmente agarrar um sumário do que foi feito e partir daí para que todo aquele backlog, todo aquele histórico que está para trás não fique a poluir, entre aspas, o nosso contexto e a gastar tokens. Portanto, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que nem todos os modelos gastam o mesmo número de tokens, ou seja, perdão, os modelos da Claude são 3. É o Opus, que é o mais potente, o Sonnet, que é o intermédio, e o Haiku, que foi o que eu usei aqui agora, que ainda assim é bastante potente. Estes modelos mais pequeninos, como o Haiku e também o Sonnet, eles gastam menos tokens, ou seja, gastam menos do nosso saldo. Mas, naturalmente, o Opus é um modelo mais potente, ou seja, tem a capacidade de mais rapidamente e de forma mais eficaz perceber o nosso problema e arranjar soluções. É quase como se ele fosse mais inteligente. E, portanto, é um modelo que é mais caro, significa que vai fazer com que nós batamos o nosso saldo mais rapidamente. E, portanto, a segunda dica que eu tenho é usar os modelos mais rápidos para coisas mais eficazes, mais simples, como, por exemplo, ler ficheiros. Digo ficheiros de contexto, ou seja, imaginando que eu quero fazer um projeto em que preciso ler 3 documentos. Eu, se calhar, nesse mesmo projeto, vou usar o modelo do Haiku, que é o mais fraquinho, mais rápido também, para ler os ficheiros. Tendo os ficheiros lidos, se calhar faço um resumo, e depois passo este mesmo resumo ao Opus, ao meu modelo mais eficaz, mais inteligente. E peço ao meu modelo do Opus para ele fazer o planeamento. Ele fazendo o planeamento, eu verifico, está tudo ok, agarro nesse mesmo planeamento e depois posso passar ao Sonnet para executar esse mesmo plano. E reparem que eu distribuí tarefas de forma que o custo por cada uma das tarefas seja inferior. Pensem nisto como na vossa organização, se calhar vocês não vão passar a uma pessoa que entrou há pouco tempo ou que é relativamente júnior a decisão sobre o orçamento do próximo ano. Não é? É a mesma ideia que nós vamos buscar trabalho mais ou menos qualificado ou mais ou menos experiente para determinadas tarefas. Sendo que, naturalmente, as pessoas mais experientes e mais séniores vão requerer uma compensação maior. E, portanto, é a mesma ideia no que toca aos modelos e, portanto, esta segunda dica é de gerir os modelos de acordo com a tarefa. Sendo que, aqui para quem é mais proficiente, há esta ideia dos Claude MDs, ou seja, os fecheiros que nós passamos aos agentes, ou o Agent MD, em que nós passamos as instruções sobre como o agente deve operar. E uma das coisas que podemos fazer é dizer, olha, para tarefas mais simples, leitura de fecheiros, usa o Haiku. Para modelos, para tarefas mais complexas, no caso do Claude, é uma particularidade, podemos fazer uma coisa que é Call the Advisor, chama-me o conselheiro. E, portanto, chamamos o Opus, e o Opus avalia o nosso trabalho e depois então podemos continuar com o Sonnet para executar o plano, como eu vos disse. E, portanto, esta gestão de modelo mais inteligente é uma segunda dica muito boa. Depois, há uma variedade de pequenas técnicas que são depois um bocadinho mais específicas, mas eu diria que estas são as duas principais formas de utilizar, de gerir, no fundo, o token usage, a utilização dos tokens e do nosso contexto. Tenho aqui outra pergunta sobre como utilizar o Vibe Coding no dia-a-dia como Business Analyst. Uma coisa muito simples é, por exemplo, prototipar dashboards, ou seja, se vocês tiverem um conjunto de dados que até está, nem precisa ser os dados todos, basta ser uma amostra em que tem as variáveis, por exemplo, se nós passarmos ao Cloud Code esse mesmo dataset e lhe pedimos para fazer um dashboard, por exemplo, em HTML ou se calhar até mesmo em Power BI ou a ferramenta que utilizarem, vão ver que tem uma amostra logo
com algum imediatismo, que possam ver e perceber se realmente o dashboard está na direção certa, se não podem iterar, por exemplo. É uma forma que podemos utilizar para análise de dados, neste caso. Sendo que, aproveito para fazer esta ressalva, se nós tivermos uma conta particular, em boa verdade, sempre que mandamos estes prompts, sempre que mandamos estas mensagens para os modelos, nós estamos a enviar dados para o Claude, para a Anthropic, que é a empresa que está por trás do Claude. E, portanto, temos de ter muita atenção no que toca à privacidade dos dados, porque se os dados não forem nossos, especialmente, temos que garantir, não o podemos fazer, portanto, não podemos pôr esses mesmos dados. Neste caso, exemplo que eu vos estava a dar para análise de dados, o que faria, se calhar, era punha só dados fictícios com o nome das colunas certas, ou seja, eu saber quais é que são as minhas features, as minhas variáveis, e depois pediria também ao Claude Code, olha, gera-me um dataset sintético que tem estas características. E depois poderia ser uma forma de vocês terem um dashboard inicial que depois vocês poderiam trazer para o vosso ecossistema e alimentarem então os dados finais. Foi como ocorreu agora, mas há vários. Outra, por exemplo, é a utilização de machine learning, ou seja, criar modelos preditivos. No passado, uma tarefa muito particular das equipas de ciência de dados. Neste caso, com o Claude Code, nós conseguimos, neste caso, um data analyst, um business analyst, consegue utilizar o Claude Code para gerar estes modelos de machine learning. Pode, por exemplo, fazer uma estimativa das vendas mais robusta, mais precisa do próximo trimestre, ou então encontrar automaticamente clusters de utilizadores e passar isso depois para um dashboard. Portanto, no fundo aqui a criatividade é o limite, de facto, mas pronto, podia estar aqui a pensar noutros exemplos, mas creio que estes já são aqui sim dois principais, e depois certamente à volta destes haverão outros, mas fica a recomendação. Atualmente uso o ChatGPT, ainda não percebi bem o que é o Claude Sonnet, ou Code, ou Cowork. Ou seja, não sei bem o que devo usar para o quê, e se são modelos diferentes e devo subscrever um deles. Ok, isto é uma excelente pergunta. Eu, se calhar, se me permitirem, vou aqui abrir o meu Google Chrome, cá está. Aqui a ideia é que nós temos aqui algumas ferramentas. Portanto, temos aqui este modelo, o ChatGPT, aqui em baixo, temos aqui o Claude, temos aqui o Codex. Tudo isto são ferramentas de programação. O que acontece é que temos que primeiro perceber que há 3 empresas dominantes no mercado. Portanto, nós temos a OpenAI, que tem o ChatGPT, temos a Anthropic, que tem o Claude, e temos a Google, que tem o Gemini. Okay? São as 3 principais empresas que têm produtos de inteligência artificial. E, portanto, a OpenAI tem o ChatGPT, a Anthropic tem o Claude e depois a Google tem o Gemini. Todas estas empresas têm estas aplicações que são aquelas aplicações que vocês conhecem, onde interagem com os modelos e têm um formato de conversação. Acontece que todas estas aplicações têm, no fundo, modelos por trás a correr, ou seja, temos modelos de inteligência artificial, que são realmente os modelos que nós usamos, que têm nomes. Portanto, a cada versão que sai um novo modelo, esse modelo recebe um nome. Por exemplo, eu sou o Bernardo, se eu tivesse um filho, se calhar seria o João, e depois se tivesse um neto seria o António, por aí adiante. Ou seja, os nomes que vocês veem, o GPT 5.5, o GPT é um bocadinho mais normal porque está ligado ao ChatGPT, portanto nós conseguimos perceber que o ChatGPT usa o modelo do GPT 5.5. Mas a Anthropic, por exemplo, tem outros modelos, como o GPT 5.5 ou outros que tais, simplesmente chama-lhe outras coisas, chama-lhe Claude Haiku, chama-lhe Claude Sonnet, chama-lhe Claude Opus. Na Google temos o Gemini, que é a aplicação tipo ChatGPT, mas depois tem por dentro os modelos de inteligência artificial, o Gemini 3.1 ou o Gemini 3.1 Flash. Ou seja, temos as empresas, depois temos as aplicações e dentro das aplicações temos então estes modelos que são a verdadeira tecnologia está aí, são estes modelos que foram treinados com muitos dados e que têm esta capacidade de interagir connosco. E ainda para além disso, existe depois dentro de cada destas empresas, portanto a OpenAI e a Anthropic têm então ferramentas específicas como o Codex da OpenAI e o Claude Code da Anthropic, que também usam estes modelos, o Sonnet, o GPT 5.5, mas usam estes modelos para efeitos de geração de tecnologia, de geração de código, exatamente como nós fizemos. E, portanto, foi assim um apanhado geral
do que são estas ferramentas, sendo que, neste caso, o Claude Cowork é um produto único que existe no mercado da Anthropic, que é um bocadinho intermédio entre um chat normal, como se estivéssemos a falar com o ChatGPT, e o Claude Code, que foi o que vimos aqui hoje. É algo intermédio que nos permite ter projetos que não sejam necessariamente de código, mas que gere fecheiros, lê fecheiros, e no fundo tem acesso a um contexto mais permanente que nos permite trabalhar sobre ele. Para o conjunto de uma organização que ainda não tem presente esta vertente AI, esta abordagem, como uso generalizado ou expandido por parte dos colaboradores Vibe Coding, faz sentido discutir a fundo como uma estratégia. Eu penso nisto da seguinte forma. No fundo, nós conseguimos, ao dia de hoje, criar tecnologia de forma mais rápida e mais eficaz. E de forma muito mais acessível. Portanto, qualquer pessoa com um pequeno training, uma pequena experiência com este tipo de ferramentas, consegue de facto ter ideias e expressá-las e criar algo de forma muito mais eficaz. E isso gera valor para as organizações de uma forma ou de outra. Pode não ser um desenho completo da organização ou do processo produtivo, pode ser simplesmente um fecheiro de Python que automatiza o envio de e-mails às 8 da noite para os meus colegas. Pode ser uma automatização de leitura de fecheiros de Excel, que são muitas folhas e são muitos fecheiros diferentes. Não tem que ser necessariamente uma aplicação de web, não tem que ser necessariamente... Ou seja, esta capacidade de criar tecnologia que nos permite fazer tanta coisa de tanta forma diferente, certamente vai ter expressão, e especialmente vai ter expressão num contexto organizacional que vai gerar valor para as empresas de forma direta ou indireta. E, portanto, a forma como eu vejo isto é criarmos a capacidade nas pessoas de serem criativas e de gerarem valor no seu dia-a-dia. E, portanto, eu penso nisto numa ótica de formação, de experimentação, de interagir com as ferramentas, porque se nós dermos essa liberdade criativa às pessoas e essa alavancagem, esta leverage de fazer acontecer, eu se calhar já não vou ter com o meu chefe e digo, olha, tive esta ideia de fazer uma newsletter sobre as últimas feiras de enchidos do Norte. Eu não se calhar digo, olha, fiz esta aplicação que todos os meses atualiza, dá-nos um dashboard sobre onde é que estão as feiras principais, onde é que estão os preços de mercados, e olha, está aqui no teu e-mail, vê. Isto é muito mais impactante. Quem existe diz outra coisa qualquer, e portanto, eu acho que o mais importante para as empresas, para além de mudar a infraestrutura e investir na tecnologia, acima de tudo é dar às pessoas a liberdade para expressar a sua criatividade com estas ferramentas. Portanto, o simples ato de ter uma subscrição destas ferramentas a nível empresarial, de uma forma ou de outra, é o primeiro grande passo que se pode e que eu creio que as empresas deveriam fazer, porque de facto é educar e passar esse conhecimento que são ferramentas que são altamente capazes de gerar valor, que nos permitem ver o negócio e ver a realidade de forma diferente, e a melhor forma de aprender é experimentar. E, portanto, passando essas ferramentas aos colaboradores e dizendo, olha, usa, experimenta e brinca, e é ok usar essas ferramentas, naturalmente alertando para os riscos e como não usar, acima de tudo, muito importante, mas dar essa liberdade e dar essa capacidade e empoderar as pessoas para terem essa liberdade de criar, eu acho que é o mais importante a uma primeira instância, e só isso, só promover essa cultura de abertura, de criatividade e utilização de inteligência artificial e destas ferramentas é o primeiro grande passo que as organizações podem dar. Porque eu trabalho numa empresa de tecnologia e acreditem ou não, os engenheiros às vezes, eles próprios, os engenheiros que têm necessidade estrita de usar este tipo de coisa, às vezes são um pouco reticentes de será que eu devo usar, será que devo escrever o código à mão, e portanto ter uma abordagem ao nível organizacional que permita e promova até esta mesma utilização e experimentação da inteligência artificial deste tipo de ferramentas é o primeiro passo e o mais importante que poderíamos dar. Tem aqui, então, mas como posso fazer para a segurança dos dados? Se eu quero fazer um dashboard com os dados da minha empresa, o que sugere? Neste caso, vamos ao segundo ponto, que é o mais importante, que é, de facto, para se usar estas ferramentas ao nível organizacional de grande escala, em que temos bases de dados grandes, onde temos, se calhar, fecheiros confidenciais, é preciso que a empresa adote uma filosofia um bocadinho mais agressiva. E aí é preciso ter infraestrutura tecnológica, ou seja, é preciso ter, se calhar, data lakes e infraestrutura de cloud, onde, no fundo, tenhamos os nossos dados, onde existe uma capacidade de aceder a esses dados de forma segura
de forma eficaz e, portanto, aí sim já existe esta barreira da adoção, que é onde cada uma das organizações tem a sua tecnologia neste momento. No caso em particular que eu dei, uma forma que eu poderia dar a volta à coisa era, como eu disse, que era, eu tiro o nome das variáveis, por exemplo, peço para gerar um dataset fictício e depois crio um dashboard. Consoante a ferramenta que se utilize, temos o código ou o dashboard para partilhar. Mas, de facto, a integração com os workflows e com a forma das pessoas trabalham, às vezes está limitada porque a organização permite ou pode fazer em termos de segurança. Posso-vos dar um exemplo muito particular da minha experiência profissional, que é a banca é um setor altamente regulado e, portanto, como podem imaginar, isto tem um impacto na rapidez da adoção da tecnologia e, portanto, da inteligência artificial. Nós não podemos, como eu vos estava a dizer, passar dados de transações de clientes aos modelos, porque, de facto, não sabemos onde é que esses dados ficam guardados. E, portanto, essa limitação existe e aí já seria um segundo passo da adoção das empresas, que é, então, de facto, investir em infraestrutura, investir não só em infraestrutura tecnológica, mas em infraestrutura de dados, porque os dados é o principal bottleneck, é a principal barreira à entrada da inteligência artificial, porque de facto sem dados nós não conseguimos ter modelos e aplicar esta tecnologia ao nosso contexto organizacional da melhor forma. Como poderia automatizar tarefas no meu PC com o Claude? Que protótipo poderia criar? Bem, isto depende um bocadinho do workflow de cada um, mas, por exemplo, se tiverem ferramentas de fecheiros de Excel, o exemplo que eu estava a dar há bocado, ou seja, se tiverem muitos fecheiros de Excel, querem ler aquilo tudo e ter só uma tabela bonita, que depois, se calhar, até querem pôr num e-mail ou algo deste género, ou essa tarefa que corre frequentemente. Isso é uma tarefa perfeita para o Claude Code, porque no fundo nós podemos criar um código em Python, que nós não sequer temos que perceber exatamente como funciona, temos que ver que funciona bem, e criamos um script de automação desse processamento desses fecheiros de Excel, ou até mesmo, se calhar, às vezes, do envio do e-mail. Mas, para tarefas não tecnológicas, eu acho que, neste caso, até o Cowork do Claude funciona muito bem, porque tem o que nós chamamos de conectores, ou seja, o Cowork permite-nos ligar o Google Calendar ao nosso Gmail, sendo que, se estiverem num contexto pessoal, isso é mais fácil, porque vocês são os detentores dos vossos dados, mas num contexto organizacional precisam, à partida, da permissão da organização para ligarem ao vosso e-mail. E, portanto, o Cowork, se calhar, para este exemplo até é o melhor, mas lá está. No fundo, é a criatividade a pensarmos um bocadinho sobre tarefas que são repetitivas, que são determinísticas, são coisas que nós podemos fazer de forma recorrente e de forma específica. Portanto, um fecheiro de Excel, processar esse mesmo fecheiro é algo que é repetitivo e específico. É uma boa tarefa para se criar um pedaço de código para o fazer. Foi assim algo que me ocorre assim rapidamente. Tem aqui uma pergunta sobre o back-end, como funciona. O Claude também o faz. O Claude faz todo o código que nós queiramos, ou seja, o Claude e o Codex e todas essas ferramentas permitem-nos criar tecnologia de uma ponta a outra, ou seja, permite-nos criar bases de dados, permite-nos criar sites, permite-nos criar modelos de inteligência artificial, permite-nos desenvolver e trabalhar sobre o Claude Code, o próprio Claude Code, ou seja, nós, no fundo, é mesmo, a nossa criatividade é o limite e podemos fazer tudo. E, portanto, é flexível para qualquer tipo de parte da infraestrutura, mas é uma excelente pergunta porque, de facto, temos estas componentes principais, que é o front-end, o back-end, mas sim, qualquer pedaço de tecnologia, qualquer parte do stack é fazível e é perfeitamente adequado ao Claude Code e este tipo de ferramentas. Ora bem, resta-me agradecer pela vossa atenção. Fica o desafio, então, de se juntarem aqui ao nosso ver se encontro aqui o QR Code, peço desculpa. Juntem-se a nós, partilhem connosco os vossos projetos. Eu tentarei dar feedback à maior parte deles. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.